Como eu disse anteriormente, o outro escritor antigo que também faz uma referência indireta a Jesus Cristo é Marabá Serapião. Marabá Serapião foi um filósofo estoico sírio. Ele viveu entre o final do primeiro século e o início do segundo século depois de Cristo. Ele nasceu na província romana da Síria, na mesma cidade em que nasceu Luciano de Samosata. Marabá Serapião é conhecido por uma carta que escreveu em siríaco clássico para seu filho que se chamava Serapião. Essa carta foi escrita com a intenção de o encorajá-lo a buscar sabedoria e a seguir o caminho da virtude, mesmo em meio a perseguições e infortúnios. Marabá Serapião estava preso pelo Império Romano quando escreveu essa carta para seu filho. Não há detalhes específicos que confirmem categoricamente que ele estava preso pelo Império Romano, mas essa é uma hipótese plausível segundo estudiosos, considerando a situação de opressão vivida na Síria sob o domínio romano naquele período. Portanto, Marabá Serapião estava assim preso quando escreveu sua carta para seu filho, e é bastante provável que ele estivesse preso sob o domínio do Império Romano. O orientalista e clérigo britânico William Cureton traduziu a carta de Marabá Serapião para o inglês e a publicou pela primeira vez em 1855. William Cureton acreditava que Marabá Serapião era um cristão sofrendo perseguição. Essa opinião, os mais recentes acadêmicos rejeitam veementemente. A datação da carta de Marabá Serapião é motivo de debate entre os acadêmicos. A carta foi escrita entre o final do primeiro século e o início do terceiro século depois de Cristo. William Cureton e a maioria dos acadêmicos datam a carta de Marabá Serapião para o final do primeiro século, baseando-se em referências descritas na própria carta e em análises acadêmicas modernas. O argumento principal que alguns poucos historiadores utilizam para datar a carta de Marabá Serapião para o começo do segundo século é o fato da carta descrever os judeus como desolados e dispersos. E isso se encaixaria após a revolta de Simão Bar Cokhba. Essa revolta ocorreu no início do segundo século depois de Cristo, deixando os judeus desolados e dispersos. E muitas vilas e cidades judaicas foram destruídas nessa revolta. E a região central da Judéia foi despovoada. A revolta de Simão Bar Cokhba ocorreu de 132 a 135 depois de Cristo, ou 136, segundo alguns relatos, na província romana da Judéia. Essa foi uma revolta judaica contra o Império Romano, que foi liderada por Simão Bar Cokhba. Na época da revolta, muitos judeus, incluindo um influente líder rabínico chamado Rabi Akiva, acreditaram por um período de aproximadamente 3 anos ser Simão Bar Cokhba o Messias tão esperado. A carta completa que Marabá Serapião escreveu a seu filho Serapião é a seguinte: embora a carta não mencione o cristianismo ou utilize o nome Jesus, muitos estudiosos e historiadores acadêmicos interpretam o termo Rei Sábio dos Judeus como uma referência a Jesus Cristo. Em resumo, na carta, Marabá Serapião compara a execução injusta de Jesus com a de outros sábios que sofreram perseguição, como Sócrates e Pitágoras, e menciona que os judeus executou um rei sábio. Embora Jesus não seja chamado nos 4 evangelhos canônicos de rei sábio, homem sábio ou sábio, notamos claramente, pelo que é relatado nos 4 evangelhos canônicos, que ele foi um homem de grande sabedoria. Notamos isso em seus ensinamentos profundos, em uso de parábolas para explicar verdades complexas e a maneira como ele respondia aos questionamentos de líderes religiosos da época. Mesmo que Jesus
não seja chamado nos 4 evangelhos canônicos de rei sábio, é importante notar que ele é chamado de algo parecido. Jesus é chamado de rei dos judeus. Veja que está escrito, por exemplo, no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 9. E vamos ver o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 37. E colocaram acima da sua cabeça, por escrito, o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Esse versículo está relatando que quando Jesus foi crucificado, foi colocada na cruz, acima da sua cabeça, uma placa com motivo de sua acusação. Jesus foi acusado de se proclamar o rei dos judeus. O manuscrito mais antigo que sobreviveu da carta de Marabá Serapião é datado do século 6 ou 7 e está preservado na Biblioteca Britânica em Londres, no Reino Unido. Se você quer conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada e assuntos que a relaciona, então curta esse conteúdo, comente e se inscreva nesse canal.